Capítulo 1, versículo 26 até o capítulo 2, versículo 3. Vamos colocar de pé. Leitura alternada. Leiamos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos entrar todas as ervas e dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, ele será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou de dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nela descansou, e toda a obra que, como Criador, fizera. Vamos orar a Deus, oração de louvor e adoração, agradecendo depois a aula de volta, e eu quero que nossa irmã daí faça essa oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor Deus Pai, tão poderoso, Senhor, queremos, Senhor, agradecer por a oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui representada, Senhor Jesus, e que a gente possamos levar a Tua palavra, Senhor, onde quer que estejamos, Senhor. Que o Senhor possa estar, que o Espírito Santo possa estar nos enchendo, nos enchendo daqui cada vez mais cheio, Senhor Pai, nos dando entendimento. Eu sempre peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos louvar no hino 114. Para a nossa contribuição, como igreja, para que abramos nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 22. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 22.
Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se ordenar os gafanhotos com cima à terra, ou se enviar a peste para o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja meu nome perpetuamente nela. Nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviares e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servis a outros deuses e vos adorares, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei a esta casa, que santifiquei ao meu nome. Lançarei longe da minha presença e a tornarei provérbio e montejo entre todos os povos. Desta casa agora está tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim, para que esta terra e esta casa? Respondei-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Salmo 40, versículo de 1 a 4. Vamos colocar de pé mais uma vez. Salmo 40, versículo de 1 a 4, leitura conjunto. Vamos ler a única voz. Este salmo, esses 4 versículos. Leiamos. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a nossos deuses. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que em o Senhor é sua confiança, e não vende para os arrogantes, nem abençoados a mentira. Vamos louvar a Deus nos cânticos. Vamos adorar nosso Deus. Thank you.
nossas vidas, as nossas vozes ao Senhor. Esse é a primeira vez que nós estamos reunindo. Algumas pessoas eu sei que sentem um pouco ainda de insegurança, mas nós devemos sentir segurança em Deus. Por isso nós devemos cantar e louvar a Ele, sentindo que Ele está nos sustentando. Então nós vamos louvar, estamos todos congregados aqui com um propósito, com um objetivo. Nosso chamado, essa é a nossa, Pai, missão, Pai, de exaltar e proclamar o Teu Evangelho, Pai. Obrigado por tudo, abençoa o nosso espírito, Pai, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Filhos, o livro de Gênesis no capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Apenas esses 3 versículos
nós vamos usar como base da nossa meditação nessa noite Gênesis 12, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Vamos orar mais uma vez? Deus, nesse momento, Pai, nós vamos meditar, refletir na tua palavra, Senhor, e que nós possamos, Pai, nesse momento, ouvindo a tua palavra, nós possamos, Pai, colocar em prática nas nossas vidas. Mas que também, Senhor, nós possamos viver a cada dia, Senhor, conforme a tua vontade. Pai, porque nós sabemos que a tua vontade é perfeita, é boa e é agradável. Por isso, Senhor, que essas palavras, Pai, aqui, Pai, nesse momento de meditação, aqui proferidas, sejam diretamente, Pai, elevadas aos nossos corações, às nossas mentes, para que possamos, assim, Senhor, de maneira justa, fazer a tua vontade. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Esse mês nós estamos comemorando mais um ano da nossa igreja, da nossa denominação. Nós completamos 161 anos de igreja presbiteriana no Brasil. E é uma história que, se a gente for ver lá desde o começo, 1859, quando Simon veio para o Brasil, para trazer o Evangelho, fazer conhecido o Evangelho do Senhor, ele teve um desafio muito grande. E a partir do desafio de Simon, ao chegar, ao desembarcar aqui no Brasil, dia 12 de agosto de 1859, talvez no coração dele tenha imaginado o quanto a nação brasileira precisava encarecidamente da palavra de Deus. E veja que quando nós olhamos para a história, quando Simon chega aqui, há uma confusão muito grande aqui no Brasil, há um domínio por parte do catolicismo, onde há muitas áreas do país que está cada vez mais degradando. E Simon veio para discutir, para realmente trazer o Evangelho, mas trazer também uma palavra de incentivo, para que a missão do Evangelho fosse também uma missão não só espiritual, mas uma missão também prática. Então percebam, quando nós olhamos para a história da nossa igreja, quando nós olhamos para a história da nossa igreja aqui no Brasil, nós ficamos até pensando, como que realmente um homem que talvez não tivesse nenhum relacionamento com aqui os brasileiros, eles tenha vindo, deixado a sua família, deixado o seu lar, deixado a sua casa, os seus pais, ter vindo para aqui, para o Brasil, para pregar o Evangelho. Veja que Simon, ele estava envolvido na missão do Senhor. Simon assumiu a missão do Senhor de pregar o Evangelho. Mas nós olhamos para a vida de Simon, talvez a gente diga: Simon era um homem perfeito. A gente sabe que não há ninguém perfeito. Sabe que não há como a gente permanecer perfeito num mundo que muitas vezes nos afronta, que muitas vezes nós somos chamados também a muitas vezes sair um pouco da nossa, talvez a nossa paciência e extrapolar o que é muitas vezes errado. Mas nós olhamos para a vida de Simon, que Simon não era um homem perfeito. Simon era um homem também cheio de erros, pecador, mas deixou a sua pátria, deixou o seu lar para vir aqui pregar o Evangelho. Nessa retomada nossa de cultos presenciais aos domingos, nós somos chamados também e desafiados a continuar a missão que Deus nos colocou e que Deus nos chamou, a missão de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Mas olhando para esses últimos 5 meses que nós passamos, talvez
a gente tenha pensado em muitas coisas, talvez passou muita coisa pela nossa cabeça. Eu mesmo, nos últimos 5 meses, vários questionamentos passou sobre a minha mente, e pensar o que ia acontecer, como seria a volta, será que a gente ia voltar esse ano ou não, será que tudo ia voltar ao normal ou não, será que só ano que vem, porque muitas informações dizendo que esse ano ia ser um ano perdido, um ano que não ia haver escola, não ia haver reunião, não ia haver muitas coisas. Então eu fiquei muito preocupado. Eu creio que, como eu, também vocês devem ter pensado em muitas coisas, devem ter se sentido inseguro em muitas coisas, devem ter feito muitas perguntas também. Mas veja que, diante desse momento em que nós estamos ainda passando, vivendo, nós podemos olhar para a Bíblia e ver como a Bíblia responde muitas vezes aos nossos questionamentos, como a Bíblia nos chama a fazer o trabalho de Deus, mesmo em meio a uma situação ainda um pouco adversa, mesmo em meio a uma situação complicada. Veja que a Bíblia nos conduz para voltar a fazer a missão de Deus, para voltar a fazer aquilo que Deus quer. E veja quando nós sentimos muitas vezes dúvidas no nosso coração, isso mostra que realmente nós, como humanos que somos, naturais que somos, nós fazemos questionamento mesmo, em dias difíceis, em dias muitas vezes em dias de aflições da nossa vida, mas somente a Escritura responde muitas vezes os nossos questionamentos. Somente na palavra de Deus nós podemos encontrar essa resposta para os nossos questionamentos. Pense como seria a nossa igreja se todos nós buscássemos resposta em meio à pandemia na palavra de Deus. Pense como nós estávamos, Eu acho que todo mundo estaria aqui nesse dia de hoje, todo mundo estaria realmente vindo para louvar ao Senhor, mas nós sabemos que nós ainda sentimos inseguros, por isso que realmente, se a gente buscasse, todo o povo de Deus buscasse resposta nas Escrituras, nós certamente saberíamos como conduzir. É por isso que, pensando nesse momento que vivemos, nesse momento que paramos um pouco nas reuniões presenciais, agora precisamos retomar com a missão que Deus nos colocou, retomando o chamado da igreja. Esse é o meu propósito durante esse mês, trabalhar sobre essa retomada do propósito, renovando o propósito, renovando o chamado da igreja. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre a missão da igreja, olhando para esse texto aqui, onde a gente percebe, que todo mundo conhece, o texto de Abraão, o chamado de Abraão. Então nós vamos hoje falar sobre a missão da igreja, a missão da igreja. Em primeiro lugar, falar sobre missão é algo que nós precisamos de fato entender. Que missão é essa? Que missão que Deus nos coloca, que missão que Deus nos chama a fazer. E olhando para a vida de Abraão, nós podemos muitas vezes relacionar a vida de Abraão com a nossa vida, porque nós muitas vezes vivemos, ou talvez viemos de cultura ou de mundos muito diferentes do Evangelho, e muitas vezes temos dificuldade em relacionar a nossa vida com a missão da igreja. Mas veja, em primeiro lugar, a missão da igreja, ela tem, em primeiro lugar, o propósito de ser sob o controle de Deus. Não há como a missão da igreja ser realizada sem ser sob o controle de Deus. Por isso que o primeiro versículo, Deus quando fala para Abraão naquele momento, a série de coisas que a gente precisa realmente ver, porque nesse texto, se a gente ler ele fora do contexto, a gente não vai entender como era Abraão, ou Abraão nesse momento. Não era Abraão. Veja aqui no primeiro versículo diz o seguinte: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Em primeiro lugar, se a gente olhar para esse versículo, e a gente voltar para o capítulo 11, nós vamos entender claramente o que realmente Deus estava fazendo ali naquele momento ao chamar Abraão.
No capítulo 11, nós temos aquele texto ou aquele capítulo que é conhecido, da história de Babel, onde a nação, os homens, ele constrói uma torre e quer que essa torre vá até o topo dos céus, para que eles sejam célebres, homens célebres, e não sejam espalhados por sobre a terra. E quando Deus vê aquela intenção do coração do homem, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, ali Deus vai olhar para aquele povo, e vai ver qual a intenção do coração daquele povo, e vai ver que eles estão querendo realmente ser um povo reconhecido, está querendo ser um povo ser exaltado. E o que Deus faz? Vendo essa intenção do coração desse povo, Deus faz a divisão de línguas, nós conhecemos muito bem. E daí por diante aquele povo se separa, se espalha. E quando a gente olha para esse capítulo ainda, tem a história também da genealogia de Noé, vindo aqui a genealogia de Sem, de onde realmente vem a vida, ou de onde Abraão vem, da genealogia de Sem. Mas veja que quando há separação, os povos vão para cada um para uma região. E o pai de Abraão, ele vai para Ur dos Caldeus. E ali o pai de Abraão vai para Ur dos Caldeus, mas note que ele decide com sua família, com Abraão, que é o seu filho primogênito, ir para Canaã. E veja que, se a gente olhar, como é que ele decidiu ir para Canaã, se depois Deus chama Abraão, ele faz esse mandato para Abraão, a comissão de ir para Canaã. Veja que parece-me que as coisas parecem que está tentando se encaixar da maneira do homem. O homem está, de fato, querendo ir para uma região, para uma terra que talvez ali o pai de Abraão, Terra, ele tenha ouvido falar sobre Canaã, e eles vão para lá, para aquela terra, e lá é o lugar onde a gente deve estar. Lá é, como se fala na gíria, lá é o canal, que a gente vai encontrar água e comida a rodo, como se fala, a rodo. Nós vamos lá encontrar o lugar. Mas só que quando Terah sai com sua família, com Abraão e com Ló, ele para em Arã. Então o que Terah tentou não conseguiu completar. Ele parou em Arã, e ali diz no capítulo 11 que Terah morreu em Arã, e ficou Abraão, Ló e os seus familiares. E veja, a missão não foi completada pelo pai. Veja que, se a gente olhar, há uma intenção do homem, primeiramente, dele ser exaltado. Depois Deus separa o homem. Depois o homem aparece entre os caldeus tentando ir para Canaã. E agora a gente percebe que Abraão está com a responsabilidade de ser o quê? De ser o líder da família. Sendo Abraão o líder da família, Abraão devia cuidar da sua família. Abraão devia cuidar das pessoas que estavam sobre a liderança do seu pai. E Deus faz esse chamado a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que vai para um lugar onde te mostrarei. Sobre o controle de Deus, meus irmãos, a gente sabe que nós devemos agir, de certa forma, muitas vezes, a deixar de lado tudo aquilo que muitas vezes nos atrapalha, tudo aquilo que pode ser empecilho para a nossa missão. E veja que a missão que Deus chama Abraão é sobre o controle de Deus, porque Deus diz assim: te mostrarei o lugar para onde você deve ir. Veja que é uma promessa de Deus guiar Abraão, de Deus conduzir, de Deus controlar Abraão até o lugar onde ele deveria ir. Abraão não sabia até esse momento, mas veja que lá em Atos no capítulo 7, versículo de 2 a 9, Estevão diz algo sobre esse cenário que aqui nós estamos trabalhando, sobre esse texto. Estevão diz: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, está falando sobre Ur dos Caldeus, antes de habitar em Arã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei.
Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para a terra em que vós agora habitais. Estevão entendia claramente que realmente Deus havia colocado a missão no coração de Abraão. Mas veja que a missão de Abraão, agora nesse momento que Deus chama ele, é uma missão diferente da que o pai dele tinha realmente intentado, querido fazer. Veja que a missão de Abraão agora é sobre o controle de Deus, e não mais sobre o controle, sobre a direção do seu pai, não mais sobre a vontade do seu pai. Veja que a missão do pai de Abraão, ela foi realmente ali frustrada, porque ele chegou num determinado lugar e parou. Mas a missão de Deus, ela de modo algum pode ser frustrada. E veja que Deus chama Abraão para fazer algo. Primeiro Deus chama Abraão para realmente deixar algumas coisas, porque na nossa missão nós precisamos sim, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas, abrir mão muitas vezes dos nossos desejos, muitas vezes também da nossa vontade, porque Abraão ali naquele momento, ele talvez no coração dele, ele tinha vontade de assumir o seu povo. Abraão tinha vontade de ser o líder, porque era costume daquele povo, o filho próximo, o primeiro filho, o homem, ele assumia toda a liderança da casa. Mas veja, o chamado de Deus era para deixar tanto a casa, quanto a terra, quanto os familiares. Era um chamado muito radical. Era um chamado que, de certa forma, muitas vezes, para abrir mão do privilégio, do prazer, da vontade, muitas vezes não é realmente realizado por nós. Mas veja, Abraão tem um chamado de ser conduzido por Deus. A condição era deixar tudo, terra, família, casa, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Por isso que a nossa missão, ela é construída, ela é totalmente envolvida pelo controle de Deus. E olhando para as nossas vidas nesses últimos 5 meses, a gente pode olhar claramente que a gente ficou preocupado, inseguro, não sabia o que fazer, não sabia o que ia acontecer, porque quando acontece alguma coisa, o nosso pensamento já se volta para o futuro, para o que vai acontecer. A gente não se preocupa com o presente, mas a gente se preocupa com o futuro. E muitas vezes a gente, como diz Jesus, a gente muitas vezes traz os problemas do futuro para o presente. E acaba o quê? Acaba não realmente continuando a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Por isso que, nesse primeiro momento, Deus chama Abraão e Deus chama a igreja para realmente andar sob o controle de Deus. E andar sob o controle de Deus é entender que a minha vida, a sua vida, ela não pertence às minhas vontades, não pertence às minhas decisões, ela não pertence ao meu querer, ela pertence totalmente a Deus. E veja, sob o controle de Deus, nós muitas vezes precisamos de fato deixar muitas coisas que impedem a nossa vida de comunhão e também a nossa vida em volta da missão de Deus. Então, a missão da igreja, ela, em primeiro lugar, ela traz esse significado, esse propósito de ser sob o controle de Deus e deixar de lado tudo o que impede, tudo o que é empecilho. Abraão é chamado para sair da sua casa, da sua terra. A gente vê muitas vezes dizer que Abraão, ele era um homem de fé, por causa desse versículo. Mas veja que no primeiro momento que Abraão é chamado para realmente mostrar a sua fé, mostrar que ele de fato era um homem que estava realmente olhando para Deus e sendo conduzido por Deus. Abraão, realmente ele falha. Quando ele passa um momento de necessidade, que tem que ir ao Egito, Abraão pede para Sara omitir que era sua esposa. E Deus mostra através do próprio faraó que Deus estava realmente conduzindo
conduzindo Abraão para onde ele iria levar. Então veja que a missão da igreja, mesmo que aconteça coisas difíceis na nossa vida, mesmo que muitas vezes nós nos sintamos inseguros, Deus está realmente agindo para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade, para que a missão não pare, para que a missão continue. A gente teve o privilégio de realmente fazer as nossas lives, mesmo sabendo que a gente estava impossibilitado de se reunir, mas nós tivemos o privilégio de fazer as nossas lives, de oração, de meditação, também de se comunicar um com o outro. Veja que de forma alguma, o Evangelho, a palavra de Deus, ela foi realmente, talvez a gente diga, ela não foi disseminada, ela não foi pregada. Deus, Ele envolve, Ele vê os meios necessários para que a missão continue, porque Ele está no controle da missão da igreja. Ele está no controle da missão para a qual nós fomos chamados. E nós temos que nos voltar para o Senhor, entender que Ele nos chamou para realmente fazer essa missão. E essa missão é sobre a condição que Ele nos coloca. E Ele é que mostra os caminhos, Ele que mostra como nós devemos agir, como nós devemos andar. Por isso que nós devemos olhar para a palavra de Deus muitas vezes, quando nós muitas vezes nos sentimos inseguros, como nós nos sentimos muitas vezes fracos. Deus nos chama para olhar para a sua palavra, para pedir a Ele direção e orientação. Mas a primeira coisa no qual nós falamos que a missão da igreja está envolvida, a missão da igreja está envolvida sob o controle de Deus. Em segundo lugar, a missão da igreja também é de ser chamada para ser um povo que é abençoado por Deus. Um povo abençoado por Deus. E Abraão, aqui, tem a promessa de Deus, no versículo 2, veja que de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abraão, talvez ele tinha no desejo no seu coração, ou talvez o pai de Abraão, de ser grande, de ser próspero, de ser conhecido, de ser também ali agraciado pelos privilégios. Mas veja que o plano do pai de Abraão foi frustrado. Abraão se viu num momento em que ele precisava tomar o controle da sua família, da sua vida, e ali conduzir os seus familiares. Mas veja que Deus chama Abraão para ser abençoado, para ser aquele que iria realmente abençoar as nações. Mas veja, primeiramente Deus diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Deus chama cada um de nós, irmãos, para sermos agraciados por Ele, para sermos abençoados por Ele. Mas veja que isso envolve também agir no controle de Deus, agir em conformidade com a vontade de Deus, porque é uma ordem, ser tu uma bênção. Se nós fomos chamados para ser um povo abençoado, se nós fomos chamados para ser uma nação, um povo reconhecido ou conhecido por todos, é porque muitas vezes nós sentimos tanta fraqueza de fazer, de continuar a missão da igreja, porque muitas vezes nós deixamos de realmente olhar para Deus, deixamos de andar sob o controle de Deus e não nos atentamos àquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem prometido para a sua igreja. Então veja que, em segundo lugar, Deus nos chama para realmente para a sua missão, para ser também um povo abençoado, para ser um povo que vai receber as bênçãos do Senhor. E nesses últimos dias, talvez muitos, como eu também, me senti fraco, porque teve um momento na pandemia, um momento de quarentena, que eu tive algumas dores nas costas, tive uma falta de ar, não sei explicar, fui até do médico, não sei explicar, mas aquilo me deixou muito preocupado, e eu já pensei na minha mente, já veio
muitas vezes algo que seria talvez até o pior, né? Eu já pergunto agora eu vou morrer. Muitas vezes a gente pensa, né? A pandemia está aí, se eu pegar, né? Porque eu tenho, vamos supor, eu tenho diabetes, eu tenho alguns problemas, eu vou morrer. E eu, na minha mente, naquela noite, eu parei e sentei na cama e falei assim: pronto, se for o Covid, acabou. Porque eu tive, quando era criança, eu tive asma. Eu tenho alguns problemas de respiração. Então, e veja que a gente olha para os momentos que nós passamos, né, e a gente muitas vezes não relaciona os momentos com aquilo que Deus promete para cada um de nós. A promessa de Deus é tão grandiosa, né? Porque veja aqui, Abraão tem a promessa de ser o quê? De ser uma grande nação, de ser abençoado, de ser reconhecido, de ser engrandecido, né? De engrandecerei o nome. E a gente tem muitas vezes os nossos medos, a nossa insegurança, a nossa fraqueza, muitas vezes não olha para o que Deus muitas vezes nos promete. Então veja como é que a gente se sente tão fraco, mediante um Deus que é tão poderoso, mediante um Deus que nos promete tantas coisas, mediante um Deus que promete realmente abençoar o seu povo, e nós nos sentimos realmente inseguros. Quando a gente olha para Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 33, Moisés tem a missão de conduzir o povo, e quando Deus olha para o povo e diz: esse povo é de dura cerviz, esse povo é uma linguagem mais normal, esse povo é um povo pecador, esse povo é um povo que não muda, é um povo que não quer realmente ouvir a minha palavra, ouvir as Escrituras. Então Deus diz: eu não vou mais com ele, não vou mais com esse povo. Fala para Moisés. E Moisés, no versículo 14 de Êxodo 33, Moisés disse: Senhor, se não for com tua presença, não nos faça subir daqui, desse lugar. Moisés percebia que a maior bênção que um crente pode ter, que um cristão pode ter, é a presença de Deus. Ele pode realmente perceber, ou ele pôde perceber o quanto era maravilhoso andar com o Senhor, ser agraciado pela presença do Senhor e conduzir o seu povo, subir com esse Deus até a conquista da terra. E veja que aqui nesse versículo Abraão tem a promessa de ser um homem abençoado, mas a maior bênção que nós temos é a presença de Deus em nossas vidas. É saber que Deus está conosco a cada momento da nossa vida. É saber que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a qualquer situação, Deus nos conduz. Nós seremos abençoados. Mesmo se pegarmos o Covid-19, nós já fomos abençoados, porque nós já recebemos de Deus a salvação. Eu acho que é o mais importante na nossa vida é recebermos a salvação de Deus. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo vai dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Através de Cristo, através da morte, da ressurreição de Jesus, nós recebemos a bênção que foi prometida a Abraão, de ser um povo conhecido, um povo que realmente teria como exaltação maior o nome do seu Deus, porque nós somos reconhecidos não pelo nosso próprio nome, como igreja talvez presbiteriana, batista, não, nós somos reconhecidos porque somos o povo de Deus. A bênção maior que Deus pode nos dar, nos conceder, é de ser o seu povo. E Cristo Jesus nos deu esse privilégio.
E esse privilégio, meus irmãos, que nós temos, nós devemos cada vez mais ser agradecidos a Deus. Nós fomos abençoados por Deus. Nós recebemos a bênção que foi prometida a Abraão. Em Cristo Jesus nós recebemos a bênção. E veja que Abraão, havia condições que Abraão haveria de realmente executar para que ele fosse abençoado. Abraão deveria deixar sua terra, deveria deixar sua parentela, deveria deixar sua casa. E nós fomos chamados como povo de Deus em Cristo Jesus, porque Cristo deixou a sua casa, o seu lar celeste, deixou a sua, talvez a sua comunhão com o Pai nos céus, para vir à terra e morrer por nós, para dar sua vida por nós. Cristo fez o mesmo que Abraão, só que perfeitamente. Cristo veio para nos conduzir e nos levar à terra que de fato manda leite e mel. E Ele nos garantiu. Abraão tinha as suas falhas, mas Cristo não tinha falha alguma. Abraão tinha as suas dificuldades de entender, de reconhecer a condição de Deus, mas Cristo entendia claramente que era Deus que estava conduzindo, que estava no controle. Por isso, em Cristo Jesus, nós recebemos as bênçãos que foram prometidas a Abraão. Nós recebemos a bênção de ser o povo de Deus. Então vejam que nós somos o povo abençoado. Nós somos um povo que andamos sob o controle de Deus. A nossa missão está sob a direção, sob o controle de Deus. Nós precisamos cada vez mais buscar o controle de Deus sobre a nossa vida, através da sua palavra, através das Escrituras. Mas nós somos já um povo abençoado, um povo conhecido e reconhecido, tanto por Deus quanto pelo mundo. O mundo muitas vezes ele vem contra nós, mas ele sabe que nós somos um povo de Deus e não há o que mudar, não há o que fazer, porque Cristo já concretizou. Nós já recebemos a garantia através de Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, nós somos chamados para ser bênção para o mundo. A nossa missão não só se estende, ela não só se limita a nós, mas a nossa missão se estende a sermos bênção também para o mundo, porque no versículo 3, Abraão recebe essa missão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações ou as famílias da terra. Nós somos chamados para ser bênção para o mundo. Nós somos chamados para ser testemunha. Lá em Atos, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 8, diz que Jesus, falando para os seus discípulos, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. A missão que os discípulos recebem de ser testemunha do Senhor, também nós a recebemos, porque nós somos o povo de Deus e nós temos que realmente transmitir, proclamar e abençoar as pessoas. Como é que as pessoas serão abençoadas se nós não falarmos do Senhor? Como é que as pessoas vão ser abençoadas se nós muitas vezes não testemunhamos do Senhor? Se nós não andarmos no controle de Deus, se nós de fato não agirmos em relação às bênçãos que recebemos de Deus. Por isso que aqui Deus coloca ainda para Abraão a promessa de ele realmente ser um homem que iria abençoar todas as nações, iriam abençoar todas as famílias. E Deus ainda coloca algo que me chama a atenção, porque aqueles que amaldiçoarem a Ele serão amaldiçoados pelo próprio Deus. Os que abençoarem serão abençoados. Então vejam que a nossa missão ela está sob total controle de Deus. É Deus quem abençoa através das nossas vidas as outras pessoas. É Deus que nos chama a proclamar o Evangelho, a falar do Senhor, a não parar a missão,
a não baixar a cabeça, a não desanimar, porque nós sabemos o quanto a dificuldade muitas vezes nos assola, mas nós somos chamados a continuar a missão do Senhor. Olhando para o livro de Gênesis, os 11 primeiros capítulos, nós podemos entender claramente que Deus estava chamando aqui Abraão para recomeçar aquilo que Deus tinha planejado, aquilo que Deus tinha organizado no início da criação. Porque Deus, quando Ele cria Adão, Ele cria para que Adão também ele viesse a multiplicar, a ser bênção, a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E quando Adão e Eva caem, então ali o plano de Deus, não que o plano de Deus seja frustrado, mas o homem, por sua própria intenção, ele realmente deixa de caminhar com Deus, caminha com o seu próprio desejo. E Deus chama Abraão para realmente assumir o papel que era de Adão. Veja que aqui Deus começa a mostrar a Abraão tudo o que Deus havia, ou tudo que Deus realmente queria para a humanidade, para o povo. Queria que eles fossem liderados pelo próprio Deus, eles fossem conduzidos pelo próprio Deus, eles fossem abençoados pelo próprio Deus, eles fossem também realmente bênçãos para toda a humanidade. E quando o pecado vem, esse plano de Deus, que Deus tinha para o homem, ele é primeiramente ofuscado pelo pecado. E no decorrer dos outros capítulos a gente percebe que quando o homem age somente pela sua própria vontade, as coisas elas vão cada vez mais de mal a pior. Porque Deus, no capítulo 6, ele olha para o homem e vê que o coração do homem é mau. Então Deus traz de novo para o homem, mas chama Noé. A partir de Noé, agora Deus tem a intenção de mudar o pensamento, a forma do homem agir, a forma do homem realmente caminhar em relação ao plano de Deus. E nós vemos que também, quando o homem começa a colocar em si os seus planos, Deus faz o que? Deus percebe que a intenção do homem não é boa. Por isso, no capítulo 11, Deus faz o que? Deus separa toda a humanidade em linguagem, porque o homem ele queria, de fato, ser reconhecido, ele queria ser igual ao próprio Deus, queria ser exaltado. Por isso Deus diz: não, vou separar, mas em Abraão ele chama para realmente assumir a missão de ser bênção e de ser também o abençoador para as muitas nações. E nós também somos chamados para abençoar aqui a cidade de Rio das Pedras, para falar do Senhor, para pregar o Evangelho, para agir no total controle de Deus. Muitas vezes eu faço o seguinte raciocínio: se eu fizer tudo conforme a vontade de Deus, todas as coisas vão dar certo. Mas se eu não fizer, a maioria, ou 99% vai dar errado. E percebam, se a gente fizer essa relação, quantas vezes nós erramos, Então veja que muitas vezes a gente não está fazendo aquilo que Deus quer. Mas veja, se nós fizermos tudo conforme a vontade de Deus, com certeza as coisas elas ocorrerão não para o agrado muitas vezes do homem, porque o homem muitas vezes não se agrada em andar conforme a vontade de Deus, mas para o agrado do próprio Deus, para o agrado daquilo que você está fazendo. Então Deus chama Abraão para ser o abençoador, para ser o que vai abençoar as famílias, aqueles que se achegarão, aqueles que abençoarem também a Ele. E nós também somos chamados para ser bênção para o mundo.
então a missão da igreja envolve também ser bênção para o mundo, tem uma amplitude muito grande. E como nós podemos ser bênção para o mundo? Como nós podemos ser bênção para o mundo? Deixando Deus no controle da nossa vida, deixando Deus fazer tudo, em todas as atitudes da nossa vida nós devemos deixar Deus agir. E perceba, quando eu falo tudo, não é algo que muitas vezes a gente possa pensar, né? No meu trabalho, ali eu não posso agir da mesma forma como eu ajo na igreja. Não, é em todos os lugares, em qualquer momento, né? Quando Deus chama Abraão, em primeiro lugar, Abraão desobedece, ou Abraão falha, mas Deus mostra que, sob o controle dele, ninguém ia tocar em Abraão, ninguém ia mexer em Abraão. Sob o controle de Deus não há como as coisas darem errado, porque Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. Por isso que nós somos chamados a agir no controle de Deus, a agir sobre a vontade de Deus, a fazer tudo o que Ele quer. Como nós podemos ser bênção para o mundo se nós não queremos receber a bênção de Deus, se nós não estamos realmente agindo, de certa forma, em relação à bênção que Deus nos deu? E Deus nos concede muitas bênçãos, meus irmãos, para que a gente possa abençoar o mundo. Deus nos dá, posso aqui relacionar várias bênçãos. Deus nos deu a nossa família, Deus nos deu os nossos lares, Deus nos deu, talvez, alguns tenham dificuldade em realmente se comunicar com os outros, mas Deus deu o privilégio de nós termos a voz para comunicar o Evangelho. Deus nos deu a bênção de poder, mesmo muitas vezes tendo dificuldade, em relação às doenças, às enfermidades, Deus nos deu saúde. E essa saúde, ela é dirigida, ela é orientada por Deus. Porque é Deus que diz o momento exato que nós vamos partir. Não adianta a gente querer, muitas vezes a gente quer adiantar, né? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas querem adiantar, mas muitas vezes Deus diz: não, é eu que me dei a vida, é eu que vou requerer. Então o chamado da igreja envolve deixar tudo o que impede, tudo o que é empecilho na nossa vida e que impede de viver longe da perspectiva da missão de Deus. Então nós somos chamados para isso, para deixar as coisas que atrapalham a nossa missão, seja as dificuldades, seja as lutas. Nós somos chamados para cumprir a missão de Deus, porque Ele está no controle. A nossa vida deve ser em tudo e em todas as coisas, todas as áreas conduzidas por Deus. De outra forma, seremos infelizes em achar que a missão será realizada pela nossa própria força, com a nossa própria condição. Ela dará errada. O chamado da igreja para realizar a missão está totalmente ligado à presença de Deus. E somente isso representa o maior privilégio, a maior bênção que nós temos de ter Deus em nossas vidas, de a presença dele constantemente conosco. Porque hoje nós estudamos sobre isso, nós somos templo do Espírito Santo. Sendo templo do Espírito Santo, é Deus que deve conduzir, Deus deve organizar, Deus deve realmente fazer com que esse templo ele seja da melhor maneira possível, para que a sua vontade seja feita. Então veja aqui, nós somos chamados a retomar a missão, a retomar o chamado que Deus nos colocou. Então, nessa primeira mensagem, nessa primeira reflexão, eu gostaria de pensar sobre isso, e gostaria que você guardasse em seu coração que a missão ela é realmente a missão sob o controle de Deus. A missão também é uma missão que nós recebemos já as bênçãos de Deus. E a missão que nós temos como igreja é de ser um povo que deve abençoar as pessoas, as famílias, muitas que ainda precisam ouvir o Evangelho, deve ser alcançado o Evangelho. O pastor Giovanni falou uma vez que disse que quantos moradores existem aqui em Rio das Pedras? 30, né? Parece que é 30 mil mais ou menos, né? Ele falou, então 10%
a gente deve aí colocar no nosso objetivo de alcançar. 10% é presbiteriano. 10% é presbiteriano. Ele falou, Beto, eu vejo 10% ali para a igreja de Rio das Pedras ali, com presbiteriano. Então, veja, mesmo que não seja 10%, mas uma quantidade que seja realmente aqueles que estão eleitos por Deus, a gente tem que batalhar, a gente tem que se envolver na missão para trabalhar, para alcançar essas pessoas. Então, esse é o nosso chamado. Nós estamos esse mês na missão, na qual foi iniciada por Simon, aqui no nosso território brasileiro, da igreja presbiteriana ou da igreja de Deus, e nós somos chamados a continuar esse chamado, essa missão que foi iniciada por Simon. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que nós possamos de fato pregar o Evangelho, falar de Deus ao mundo, e continuar a nossa missão. Nós vamos louvar com um cântico. Eu acho que nós vamos louvar o nosso Deus com um hino, cantar ao Senhor, um cântico novo, um cântico muito conhecido, mas talvez você diga, mas por que esse cântico? Porque quando muitas vezes eu canto esse louvor, eu percebo que se nós cantarmos ele, conforme o tempo, a cada dia, nós percebemos que se você cantar, realmente sendo dirigido, sendo orientado por Deus, você vai cantar cada vez mais esse cântico de uma forma diferente, vai cantar com alegria, com ânimo. Mas se você não cantar de acordo com a perspectiva, com o controle de Deus, você vai cantar desanimado, porque não é o canto que é novo, mas é a forma como você canta ele que deve ser nova, que deve mudar a cada dia mais a nossa vida e o nosso pensamento. Vamos louvar ao nosso Deus?
orando diante do Senhor. Pai de amor, Pai querido, nós louvamos ao Teu nome, Deus, agradecidos ao Senhor pelo dia de hoje e pelo privilégio, Pai, depois de tantos meses podermos estar retornando, Pai, à Tua casa para Te louvarmos, para Te adorar, para glorificar o Senhor, ó Deus, que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Muito obrigada, Deus, por esse privilégio na noite de hoje de estarmos aqui, ó Pai, como povo do Senhor, reunidos, ó Deus, para prestar culto e para ouvir a palavra do Senhor, ó Deus. Que, ó Pai, saímos daqui, ó Deus, realmente, já estamos saindo daqui totalmente diferentes da forma que entramos, ó Deus. Sabendo, ó Pai, que estamos sendo abençoados pelo Senhor, ó Deus, e nos ajuda, ó Deus, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, a estarmos, ó Deus, adorando ao Senhor, levando a palavra do Senhor àqueles que necessitam, ó Deus. Fica conosco, ó Pai, no decorrer dessa semana e em tudo que fizermos, ó Deus. Seja primeiramente, ó Pai, seja sendo feito para o Senhor, para o louvor da Tua glória, Deus. Em nome santo de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém.